Olá! No vídeo de hoje a gente responde a mais uma tag aqui no canal. A tag da vez foi sugestão da Hannah. Hannah, muito obrigada pela sugestão. E o nome da tag é Book Tag Sentimentos. Na verdade, eu acho que é só sentimentos, né? Book Tag é o nome que se dá a tags que são de livros. Então tá, a tag de hoje é a tag Sentimentos. Eu confesso que quando eu li o nome, a Hannah me mandou um print, eu fiquei meio... que eu esperava que fosse uma tag mais bobinha, sabe? Não sei por quê, preconceito bobo, mas dei uma olhada nas perguntas e aí acho que dá pra gente conversar sobre umas coisas legais aqui. Isso é a coisa que eu mais gosto de tags, porque eu sei que tem gente que acha meio bobinha, etc. Mas eu acho legal porque eu acabo falando de livros sobre os quais eu não falaria ou coisas sobre esses livros que eu não falaria se eu não tivesse respondendo as tags. Não sei nem porque estou me justificando aqui, vamos começar a tag. Eu tô olhando para baixo porque eu estou com o meu computador aqui, olhando para as perguntas. E aí são 9 perguntas, eu peguei a tag lá do canal da Ju Cirqueira, eu vou deixar linkado aqui no box de informações, e pelo que eu vi, ela não achou quem criou a tag. Mas eu vou tentar procurar também, e se eu achar, eu vou dar os créditos aqui também no box de informações, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico, tristeza, um livro que você leu e fez chorar muito. Bom, a galera que faz parte da freguesia do meu Instagram já deve saber que eu nunca chorei lendo o livro, e sim, eu já li Os Miseráveis, sim, eu já li Vidas Secas também, sim, provavelmente sou uma coração de pedra. Não sou não, porque em minha defesa, o que acontece? Eu já chorei muito assistindo a filmes, ouvindo música. Nossa, eu choro muito com música, é sério, eu acho que é um negócio fora do normal. E assim, é música instrumental, sabe? Eu acho que eu nunca chorei ouvindo uma música que possui uma letra, mas com música instrumental, nossa senhora, eu choro muito. Eu vou deixar uma peça aqui do bar que, meu Deus do céu, é batata. Se eu fico muito concentrada ouvindo aquela música, meu Deus, choro que nem um bebê. Mas então, vale a pena ouvir, tá? Porque essa música é linda demais. Vou deixar linkado aqui. Enfim, com filme, música, etc., eu choro com certa facilidade, mas com livros eu nunca chorei. E aí eu fiquei me perguntando o porquê. Porque eu sinto que eu me envolvo muito mais com livros do que com música, com filmes, etc. E aí eu fiz um paralelo, digamos, com situações na minha vida que me causaram muita tristeza. E eu percebo que quando eu fico muito triste, sinto muito algo, eu não choro. Não é a minha primeira reação. Geralmente eu vou chorar um tempo depois, quando eu choro, porque geralmente esse tipo de coisa me trava, sabe? Eu fico muito quieta, fico muito reclusa. E aí eu pensei que pode ser isso que acontece com livros, porque muitas vezes eu leio, sei lá, Lendo dos Miseráveis, por exemplo. Tem algumas coisas que acontecem lá que eu fico, putz, isso me impactou muito mais do que aquele filme. Por que eu não choro? Porque eu confesso que às vezes eu achava isso estranho, ainda mais depois de ter um canal e falar que eu nunca chorei, e aí as pessoas acharem isso esquisito, etc. E aí eu comecei a buscar o porquê disso, e eu sinto que é isso. E aí, até por isso, eu acredito piamente que é por conta disso que eu tenho tanta ressaca literária. Eu tenho muita ressaca literária. Felizmente, elas não são tão longas, mas eu confesso que é um pouco difícil eu acabar um livro e já emendar outro. Às vezes tem alguns livros, e o livro que eu vou mostrar aqui hoje é um exemplo desse tipo, que eu termino de ler, eu fico o dia inteiro pensando naquele livro, não consigo fazer mais nada direito, e aí no dia seguinte eu vou tentar ler alguma coisa, também não vai direito, porque eu não tô pronta para abandonar aquilo, sabe? Eu preciso pensar naquilo mesmo, e aí eu acho que se eu conseguisse extravasar, por exemplo, chorar lendo um livro, eu acho que eu não ia ter tanta ressaca literária, porque, por exemplo, eu assisto a um filme, eu choro pra caramba, no outro dia, meu Deus, tô nova. É quase que como se eu não tivesse assistido ao filme no dia anterior, sabe? E com livros não. Mas tá, falei pra caramba e ainda não falei do bendito do livro, né? Que eu trouxe aqui foi De Amor e Trevas, do Amos Oz. E este é um livro que eu ainda tô digerindo. Até agora foi a minha melhor leitura do ano, assim. Eu já li muita coisa boa neste ano, mas esta aqui foi a melhor. Foi pros meus favoritos da vida, disparado, diria top 10 fácil. Não me peçam por um top 10 da minha vida, por favor, porque vai ser muito difícil fazer. Obrigada. Mas, putz, isso aqui me impactou demais. E quase diariamente tá chegando mensagem lá no Instagram perguntando quando é que a resenha sai. E, gente, eu acho que não vai sair tão cedo, porque, nossa, eu terminei de ler esse livro, deve ter o quê? Uns 15 dias, eu diria. Mas eu volto para ele quase todos os dias, porque eu acho que ainda tem muito a absorver aqui.
umas experiências pelas quais o Amos Oz passa são muito semelhantes a experiências que eu estou vivenciando agora. E o que me deixou muito triste aqui é que aqui a gente tem uma personagem, na verdade uma pessoa mesmo, porque é a mãe do Amos Oz, que passou por um quadro de depressão muito grave. E ela tirou a sua própria vida. E isso sempre me pega, essas coisas envolvendo depressão, porque eu fico imaginando o quão difícil deve ser você chegar num ponto que você pensa em tirar a sua própria vida e às vezes, como no caso da mãe do Amos Oz, chega a efetivamente tirar a sua própria vida, sabe? Eu não consigo imaginar a angústia que uma pessoa deve viver para chegar nesse ponto. E também porque, bom, eu nunca passei por uma depressão, felizmente, mas eu já tive 2 pessoas próximas a mim que passaram e é um inferno, porque você se sente muito impotente, porque ainda mais porque se a pessoa não quiser ser ajudada, não tem muito que você possa fazer, então você vê aquilo acontecendo com alguém que você ama e ao mesmo tempo você não consegue fazer muito pela pessoa, sabe? E tem que ter muito cuidado, porque dependendo você mais atrapalha do que ajuda. Então, nossa, é um assunto que realmente me pega muito. E aqui eu vi o Amos falando de como ele se sentia em relação a isso. E, nossa, é tão pesado, mas ao mesmo tempo tão bonito ver como ele escreve sobre isso aqui, como ele tentou fazer as pazes com os sentimentos, como que ele se sentiu após o suicídio da mãe, como que ele se sentia durante aquilo, porque, nossa, já tô falando horrores só por isso, né? Mas é que é um assunto que realmente me sensibiliza muito. Porque na época em que a mãe dele passa por isso, para vocês terem noção, ela não é nem diagnosticada com depressão, porque não era uma coisa sobre a qual se falava muito, sabe? Felizmente, hoje isso vem melhorando. Acho que cada vez mais a população em geral está se conscientizando, mas eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar no quesito aprender a lidar com isso, como lidar quando alguém próximo a você está passando por isso, e a gente vê um pouco aqui da experiência do Amos Oz e do pai dele. Então, assim, foi algo que me tocou bastante e que não me fez chorar, mas era aquele tipo de coisa que me deixava para baixo, sabe? Quietinha no meu canto, pensando sobre aquilo. Nossa, livro maravilhoso. Mas eu juro que assim que eu me sentir pronta, assim que não doer tanto, digamos, falar sobre esse livro aqui, eu venho aqui conversar sobre ele com vocês, porque foi a minha melhor leitura do ano até agora. Eu sei que a gente ainda tá no comecinho do ano, mas acho difícil algo passar isso aqui. Segundo tópico, frustração. Um livro que você criou expectativas e não foram correspondidas. E aí, de novo, a freguesia aqui do canal já deve estar gritando: ela vai falar de Mrs. Dalloway, ela vai falar de 100 anos de solidão, não sei o quê. E aí eu resolvi inovar. Vou pegar um livro aqui que, nossa, foi muito recomendado por vocês, muito, muito, muito mesmo. Em algum momento eu expressei a minha vontade de ler este livro lá nos stories, no Instagram. E aí, gente, eu recebi uma enxurrada de mensagem. Gente dizendo: nossa, foi a minha melhor leitura do ano passado, você vai amar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu já fui ler o livro com expectativas altíssimas. E não é que eu não gostei do livro, tá? Eu até falo mais sobre isso na resenha, sim, tem resenha para esse livro aqui, eu vou deixar linkado aqui no box de informações, mas é que ele me frustrou bastante em alguns aspectos e estou falando de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. O livro, no geral, eu recomendo, tá? Mesmo tendo me frustrado, eu explico direitinho lá, porque na resenha eu vou falar um pouco por cima aqui. Mas aqui, basicamente, a gente tem a experiência da Rosa Monteiro tentando lidar com o luto. O que acontece é que ela é contratada para escrever um texto sobre a Marie Curie, e isso um tempo após a própria Rosa Monteiro enfrentar a perda do marido dela. Mas aí ela vai, mergulha na história da Marie Curie, lê diversas biografias, etc. E aí ela vê que a Marie Curie teve uma história, em certa medida, semelhante à dela nessa questão da perda do companheiro, porque a Rosa Monteiro perdeu o marido dela muito de repente, e foi o que aconteceu com a Marie Curie. Para quem não sabe, o Pierre Curie morreu atropelado. Tava lá na casa dele, saiu para trabalhar, se despediu da Marie Curie, e aí 5 minutos depois, sei lá, tô chutando aqui um tempo, tá? Mas, enfim, pouquíssimo tempo depois, o homem simplesmente não existia mais. Daquelas coisas que acontecem e que faz a gente pensar que a vida realmente é um sopro, sabe?
E aí ela começa a refletir sobre o processo de luto dela, ao mesmo tempo que fala da Marie Curie, fala das dificuldades que as mulheres enfrentaram, etc. E aí, o que me incomodou no livro? Primeiro, e aí vocês podem achar besteira, mas era uma coisa que me incomodava porque meio que interrompia o meu fluxo de leitura às vezes, que é, ao longo do livro, ela coloca umas hashtags que você fica... E aí eu achei que aquilo ia ter um propósito, mas pode até se dizer que tem um propósito, mas o propósito é um negócio que você fica... Meu Deus. Acho que eu posso falar aqui, né? Mas é basicamente, tem, por exemplo, aqui, hashtag palavra. Aí lá no fim tem um índice de hashtags. E aí você pode achar em cada página onde ela fala da hashtag palavra. Achei meio sem sentido. Acho que ela tira algumas conclusões um pouco precipitadas aqui também, no que diz respeito à ciência. Porque ela acaba falando muito de ciência por conta da Marie Curie. E uma coisa que me incomodou muito é que ela parece ter uma postura bastante feminista, assim, falar que as mulheres têm que ocupar os lugares que elas quiserem, não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, ela é extremamente contraditória, porque quando ela tá falando da Marie Curie, ela tá lá falando das realizações da Marie Curie, só que assim, a Marie Curie foi ganhando peso ao longo da vida dela, e aí a Rosa ressalta isso em diversos momentos, fala, estava cheinha tal qual um barril. E assim, num contexto nada a ver, não agrega em absolutamente nada a gente saber que a Marie Curie estava mais gordinha. E ela ressalta isso bem umas 4, 5 vezes, eu diria, ao longo do livro, em contexto nada a ver, sabe? Então, foi uma coisa que me incomodou, eu achei que eu ia acabar o livro tendo amado, meu Deus do céu, mas não foi bem o que aconteceu. Mas ainda assim, é uma leitura que eu recomendo, o livro permanece aqui na estante, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu só mantenho na estante aquilo que eu não li, e aquilo que eu li, gostei, pretendo reler um dia, e eu pretendo reler um dia porque eu acho, e aí fica a dica, tá? Eu acho que pode ser um livro muito legal pra você ler se você tá passando por uma experiência de luto, sabe? Porque realmente, a parte do luto aqui, nossa, tem uns trechos muito bonitos, eu acho que pode ajudar alguém a passar por esse período. Várias pessoas me escreveram falando que este foi um livro que as ajudaram muito a passar por esse processo de luto, então é isso, fica aqui a minha frustração, mas também a recomendação, por mais contraditório que possa parecer. Aí vamos para o terceiro tópico, humor. Um livro que deixou você em gargalhadas. Nossa, ficou esquisita essa frase, né? Mas enfim, entendi o espírito e trouxe este livro aqui, O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Esty, do Dejo Costolani. Gente do céu, como eu ri lendo este livro, mas assim, ri de gargalhar, sabe? Eu confesso que eu não sou tanto de gargalhar lendo livros, não sei se é porque eu não costumo ler livros muito engraçados, mas assim, eu sou mais de dar aquela risadinha de canto, sabe? Gostar, mas não efetivamente dar gargalhadas. Mas com este aqui eu dei, porque o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem alguns contos envolvendo sempre esse personagem, Cornel Esty, só que ele sempre tá envolvido em umas situações completamente bizarras e o autor faz esse humor de uma maneira muito inteligente. É bem o tipo de humor que eu gosto. Às vezes até carrega uma veia meio sem noção, mas no geral é um humor muito inteligente. Esse é um daqueles livros que eu recomendo se você quer se divertir, se tá precisando ler algo mais levinho e mais curtinho também, porque o livro é super curtinho e tem resenha aqui no canal e lá eu falo das minhas histórias favoritas. Então, se você ficou interessado, vale a pena assistir ao vídeo. Vamos lá. Compaixão, quarto tópico. Um personagem com quem você sofreu junto durante a história. Bom, eu podia falar dos Miseráveis também por conta do Jean Valjean, da Cosette, de todo mundo praticamente naquele livro, né? Porque ô sofrência. Mas o primeiríssimo livro que veio à minha cabeça quando eu li esse tópico foi David Copperfield, do Dickens. Gente do céu, como eu sofri lendo este livro, meu Deus do céu. Sério, eu ficava mal. Às vezes eu tava lendo o livro antes de começar a trabalhar, aí dava o horário que eu tinha que começar a trabalhar e eu ia trabalhar pensando no menino sofrendo, meu Deus do céu. Aí às vezes eu chegava em umas partes que ele ia ficar bem, aí eu pensava, deixa eu parar agora, porque eu sei que não vai demorar muito essa bonança, daqui a pouco vem uma desgraça e aí eu vou ficar triste de novo. Mas enfim, livro muito maravilhoso. É um dos meus livros favoritos da vida, eu falo melhor sobre ele num vídeo aqui no canal, no qual eu falo sobre os meus livros clássicos favoritos, e este é um deles. Mas já prepara a caixa de lencinhos aí, que David Copperfield sofre bastante. São necessários muitos dias de luta para esse moço antes de chegarem seus dias de glória. Quinto tópico, raiva. Um livro de escrita tão densa que fez você desistir de ter continuado a leitura.
Eu nunca desisti de um livro por ter uma escrita densa. Quando é assim, eu sigo insistindo. Eu desisto de um livro quando eu tô achando chato, quando eu acho que não é o momento de ler, etc. Bom, não, minto. Teve um livro que eu deixei de ler porque eu achei a escrita muito densa. Nossa, nem lembrava disso. Quer dizer, eu lembrava, mas não tinha associado a essa experiência, que foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu tentei ler esse livro pela primeira vez, eu acho que eu tinha uns 16 anos. E aí, nossa, eu lembro que eu peguei aquilo e fiquei, gente do céu, como assim? Nossa, eu não conseguia avançar muito na leitura, porque eu tava achando aquele negócio quase que sufocante, sabe? E assim, não é nem que o Dostoiévski tem uma escrita difícil, na minha opinião ele não tem, mas é porque é um negócio tão pesado, sabe? Que eu ficava, ai meu Deus, não quero mais ler isso. Depois, aí eu acho que com 21 anos, eu li de novo, e aí terminei, e assim, foi um sofrimento, porque, bom, o Dostoiévski, pelo menos, foi assim que eu me senti, faz com que você se coloque muito no lugar do Raskolnikov. E assim, o Raskolnikov vai ficando maluco e você sente que vai ficando maluco junto com ele, sério. Tinha umas horas que eu parava assim, que eu via lá o que estava acontecendo na cabeça do Raskolnikov, parecia que aquilo estava acontecendo na minha cabeça, ficava com dor de cabeça, falava, ai, deixa eu me afastar um pouco disso aqui. Mas é o meu livro favorito do Dostô, baita livro, acho aquilo genial. Mas assim, não cheguei a sentir raiva, não. Eu fiquei frustrada, porque eu fiquei, meu Deus, eu não sou capaz de ler isso. Até por conta disso, depois eu demorei um pouco para entrar em contato com os russos novamente, porque eu achei que tudo ia ser que nem Dostoiévski. Não é, graças a Deus. Mas realmente eu não consegui pensar em nenhum outro livro pelo qual eu senti raiva por conta da escrita, sabe? Não. Sexto tópico, amor. O casal de um livro que você mais se identificou. Eu acho que não é nem se identificar, mas acho que é gostar da história. E aí trouxe aqui O Retorno do Rei, terceira parte de O Senhor dos Anéis. E eu escolhi este porque, ao fim, a gente tem uns apêndices contando algumas histórias da Terra-média. E uma delas é a história do Aragorn e da Arwen. E, meu Deus do céu, eu lembro que eu achei essa história tão bonita. Eu lia e ficava, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Não sei se eu fosse ler agora, eu ia achar tão bonita como eu achei um dia, mas eu lembro que eu terminei assim, fiquei, meu Deus, quero o Funko deles. Eu vou deixar o Funko aqui, muito bonitinho, aliás, mas tava bem caro, porque tava esgotado. Inclusive, acho que continua caríssimo. Aí não comprei não, mas gosto muito também da história da Ana Terra e do Pedro Missioneiro, de O Tempo e o Vento, apesar de ser uma história trágica, mas eu acho muito bonita também. Não sei, eu fui até pesquisar sobre os casais mais icônicos da literatura e, assim, por mais que sejam icônicos, porque sejam casais marcantes, são casais que eu considero problemáticos, tipo, por exemplo, abri aqui o Rhett Butler e a Scarlett O'Hara, de O Vento Levou. Nossa, eu acho esse casal muitíssimo problemático, até falo sobre ele num vídeo aqui do canal, no qual eu elenco 5 motivos pelos quais você deveria ler E o Vento Levou. Tem aqui também Jane Eyre e Mr. Rochester, sendo que, meu Deus do céu, eu acho esse homem pavoroso. Aí Gatsby, Daisy. Eu prefiro ficar com os que eu escolhi mesmo. Sétimo tópico, nojo. Um livro que você leu e gostou, mas hoje você não leria. Eu falei sobre esse livro na última tag que eu fiz aqui, a tag das contradições literárias. Vou deixar linkado aqui no box de informações. Eu vou falar dele de novo porque foi o único livro que eu consegui pensar para essa situação, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, que foi um livro que, quando eu li, eu gostei. Não amei, mas gostei. Tem até resenha dele aqui no canal, e lá eu falo que eu gostei do livro. Mas é um livro que, meu Deus do céu, toda vez que eu olhava para ele e pensava nele, eu gostava cada vez menos. Até que, revisitando a história, vendo o meu próprio vídeo e vídeo de outras pessoas, eu fiquei, gente, por que eu gostei desse livro? Sabe? Não conseguia mais encontrar justificativa. E aí, até lá nesse vídeo das contradições literárias, eu falo que estava pensando em me desfazer dele. Pois bem, me desfiz. Ele não está mais aqui na estante. Eu decidi que não quero reler, não. Então ficaremos com esse repeteco aí. Oitavo tópico, desespero. Um livro ou a cena de um livro que tem uma boa adrenalina. Nossa senhora, eu lembrei de uma assim que eu li, porque foi uma leitura até que recente, digamos. E uma leitura muito marcante. Foi a minha melhor leitura do ano passado. Algumas pessoas aí já devem saber sobre qual livro estou falando. Mas estou falando de Vida e Destino, de Vassili Grossman. Eu não vou falar muito sobre essa cena, porque eu sei que tem uma galera que tá lendo aí por minha indicação. E aí eu acho que eu posso estragar um pouco a experiência de leitura de vocês se eu der mais detalhes sobre a cena. Mas só vou dizer aqui que tem uma cena na qual um personagem recebe uma ligação de Stalin, só que
tem toda uma atmosfera de tensão ali por coisas que estão acontecendo com aquele personagem e toda essa questão da perseguição. Stalin literalmente mandou matar muitos daqueles que discordavam das políticas do seu regime, etc. E aí você fica tão tenso que, meu Deus do céu, quando o telefone tocou e o personagem percebe que é o Stalin que tá falando, gente do céu, parecia que o telefone tava tocando na minha casa, sabe? Sério, eu fiquei arrepiada. Mais um outro texto, um conto, na verdade, que se encaixa muito nessa ideia também, é o A Mão do Macaco. Esse conto é muito maravilhoso, é do W.W. Jacobs, né? Nem sei do que W.W. Jacobs é, vamos ver aqui. Deve ter um William envolvido, né? Vamos ver aqui. William Wymark Jacobs. Agora sabemos. Então, gente, este conto vocês podem achar também como A Pata do Macaco. E ele está disponível em um monte de antologia. Sério, deve ser o conto que mais sai nessas antologias aí. É impressionante. Eu acho que aqui em casa tem umas 4 antologias nas quais esse conto aparece. Mas eu falei dele por conta da resenha que eu fiz aqui para uma das minhas antologias de contos favoritas, que é a Contos de Horror do século XIX. Deixarei o link aqui no box de informações. E lá tem vários textos que se encaixam nessa pergunta, aliás, nesse tópico. E aí, nono e último tópico, surpresa. Um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. De novo, eu tive muita dificuldade para pensar nisso e aí eu vou tentar enrolar vocês, tá? Porque, na verdade, eu comecei esperando muito desse personagem, depois eu não esperei nada e aí, no fim das contas, quando eu pensei em tudo, eu acabei me surpreendendo. Parece complicado, mas eu vou explicar. Estou falando de um certo Capitão Rodrigo, que aparece aqui em O Continente, primeira parte da saga O Tempo e o Vento. Então, muita gente falava que, nossa, você vai amar Na Terra e Capitão Rodrigo, personagens maravilhosos. Várias mulheres, inclusive, falaram que Capitão Rodrigo é um personagem apaixonante, não sei o que lá. Aí, ok, né, já fui esperando, então, esse personagem apaixonante aí. Aí eu comecei a ler, e aí via que era uma pessoa muito expansiva, mas expansiva a ponto de ser inconveniente, sabe? Sem noção, mulherengo, bebedeira, não parecia ter nada de bom naquele homem. Aí eu fiquei olhando assim e falei, aí vai vir uma redençãozinha aí, né? Aí tem um momento ali que parece que ele tá se apaixonando, que ele tá apaixonado. Aí eu falei, bom, aqui vem a redenção, agora vai. E aí a redenção não veio. E aí, a partir disso, quando eu vi que não vinha mais, eu fiquei, meu senhor. Aí era isso, não dava mais nada por esse personagem. Só que quando eu terminei o capítulo dele, e geralmente quando eu termino um capítulo eu fico pensando um pouco sobre o que eu li, no caso do Capitão Rodrigo eu pensei bastante, eu fiquei surpresa porque que personagem bem construído. Sério, é um negócio impressionante. Eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer a resenha de O Tempo e o Vento. De O Continente, na verdade, eu vou fazer a resenha para cada uma das partes. E não deve tardar muito, porque, meu Deus do céu, eu amei este livro. Sério, que coisa maravilhosa. Muito obrigada a todo mundo que me indicou. Mas, voltando, é um personagem muitíssimo bem construído, assim. E aí foi esse aspecto que me surpreendeu, não o personagem em si. Quer dizer, o personagem também me surpreendeu, né? Mas não porque eu não dava nada, muito pelo contrário, eu dava muita coisa. Espero que vocês tenham entendido e terminamos então mais uma tag. Gente do céu, eu sou terrível, né? Porque, ai, olha a duração desse negócio. Eu joguei no YouTube, no buscador, tag sentimentos, para eu pegar as perguntas, os vídeos tudo com 12, 11, 13 minutos. Aí vem eu aqui com um vídeo que muito provavelmente vai ficar com o quê? Com uns 20 minutos aí. Oh, senhor. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deixarei as perguntas, os tópicos aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem responder aí nos comentários, fiquem mais que à vontade. Se quiserem responder só um tópico, comentar alguma coisa específica, também fiquem mais que à vontade. Eu adoro quando vocês respondem as tags ou parte delas. Se você tiver alguma sugestão de tag que você acha que eu vou gostar, fique mais que à vontade também aqui nos comentários para deixar a sua sugestão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver gostado, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso você não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.